Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para a nossa aula de Escola de Aprendiz do Evangelho desta semana. E hoje nós vamos estudar a instituição dos diáconos. É interessante porque essa instituição dos diáconos, a criação desse grupo de pessoas, inicialmente 7 apenas, que é convidado para o serviço na escola, na Casa do Caminho, eles vêm para tentar suprir uma dificuldade que existia na Casa do Caminho. A Casa do Caminho é a consolidação material do ideal que Jesus implanta aqui na Terra, quando ele, após o seu desencarne, e os seus apóstolos ficam, e eles sentem a necessidade de se organizarem, de se juntarem, e eles então criam um grupo que vai trabalhar numa casa, por isso o nome Casa do Caminho, que fica próximo à estrada de Jope, a Jerusalém, e lá é desenvolvido algumas atividades, atividades de pregação, de ensino de ensino sobre as palavras de Jesus, de atendimento a pessoas que estejam necessitando de alimento, de uma conversa, de um apoio, de um acolhimento, como também levar apoio material, com comida, com roupas para as pessoas e para os doentes também. E na Casa do Caminho, quando essa comunidade se instala materialmente, começa a surgir a necessidade de administração também de algumas coisas, né, do que tem para comer, das medicações, de roupas para serem doadas, e isso começa a sobrecarregar os apóstolos que estavam mais diretamente ligados a Jesus, os 12 apóstolos, né? E então eles sentem a necessidade de criar um grupo de pessoas que possam desempenhar pelo menos as atividades mais administrativas, quanto a controlar os gastos, a controlar a quantidade de coisas que vão saindo, quanto de comida vai ser feito num dia, quantas pessoas vão poder ficar dentro da Casa do Caminho sendo assistidas a cada temporada. Então, tudo isso demanda a necessidade de pessoas para administrarem. Então, eles constituem um grupo de pessoas a qual eles chamam de diáconos, que são inicialmente apenas 7, para que possam eles, os apóstolos, desenvolverem as atividades principais, quanto ao atendimento aos necessitados, ao ensino dos princípios que Jesus ministrou aqui na Terra, e também poderem dar uma assistência mais próxima a cada pessoa que está chegando ali para ser atendido. E isso demanda uma energia material, uma energia mais voltada para as atividades que são do dia a dia da instituição. E a partir da formação desse grupo de 7 pessoas, começam a ser diminuídas as demandas para os apóstolos quanto a isso. Isso é interessante a gente observar, porque a gente começa a perceber a necessidade que vai surgindo de uma organização. Claro que não é uma organização como a gente vê hoje, como se desenvolveu nas diversas religiões que vêm do cristianismo, mas já era um início de organização para que o trabalho cristão tivesse um pouco mais de eficiência. E lembrando, era uma organização flexível, não era uma coisa assim, você é o diácono, você é que manda. Não, era todas as decisões elas eram tomadas em conselho, em conversas, em troca de ideias. A finalidade dos diáconos era simplesmente de execução das atividades. Claro, eles tinham a responsabilidade de estarem de frente ao trabalho principal, de organizar esse trabalho, de garantir que todos os atendimentos fossem feitos, realizados de forma justa e que atendesse às necessidades de cada das pessoas que buscavam ali o socorro. Mas as ideias principais, as decisões principais eram tomadas sempre em conselho, porque não podemos esquecer que o grupo que os apóstolos formam na Casa do Caminho é um grupo integrado, é um grupo assim que funciona na base do colegiado, onde ninguém é superior a ninguém. As ideias são colocadas, são votadas, são discutidas, são analisadas para que tudo ocorra com o máximo de integração, o máximo de participação de todos que fazem parte do grupo que fica ali para trabalhar pelos ensinos de Jesus. E um desses diáconos que chama bastante atenção, inclusive tem até uma obra, a obra de Chico Paulo Estevam, que fala um pouco mais detalhado sobre a vida desse diácono, que é o Estevão. E a figura de Estevão é interessante,
porque ele tem toda uma trajetória para chegar na casa do caminho, onde ele vai burilando sua alma, vai desenvolvendo as suas potencialidades espirituais a partir de toda a trajetória até chegar à casa do caminho, até ter o conhecimento dos ensinos de Jesus. E isso é bem interessante porque a gente começa a perceber que na história que é colocada no livro Paulo e Estevão, a gente percebe a figura de Estevão como uma alma já elevada, um indivíduo que vem realmente com uma característica interessante de nos demonstrar o quanto uma alma pode desenvolver de suas potencialidades quanto à humildade, à coragem, ao amor, e a fraternidade para com seus semelhantes. E ele exemplifica tudo isso, porque passa por diversas situações em que ele é colocado, o Estevão é colocado à prova. E ele, em momento nenhum, ele se aflige, em momento nenhum, ele se desespera. A confiança dele numa vida espiritual, a confiança dele no ser espiritual é tão grande que nada do que ele passa pelas aflições aqui da terra o abala. Ele acaba se tornando um exemplo para nós podermos seguir. E interessante aqui, eu vou dar só algumas pinceladas. Quem tiver mais curiosidade, leia o livro Paulo Estevam, é muito interessante. O Estevão, ele é julgado e é colocado por Paulo como se fosse assim, esse aqui vai ser uma espécie, porque até então Paulo ainda é um perseguidor de cristãos, ele é um fariseu, então ele é totalmente contra os ensinos de Jesus e entender que Jesus era o Messias. Então ele vê em Estevão uma figura que representaria assim um rebelde no sentido de vir a corromper todos os ensinos religiosos dos fariseus, do judaísmo. Então ele precisava ser eliminado e a forma de eliminar ele era apedrejamento. E em momento nenhum Estevão demonstra raiva ou qualquer rancor quanto às atitudes de Paulo. Tem até uma frase que tem no livro Paulo e Estevão, que Estevão, quando vê Paulo, Paulo está comandando o apedrejamento para matá-lo, ele pensa assim: nossa, ele defende com tanta veemência, com tanta convicção os ensinos judaicos, que quando ele estiver ao lado de Jesus, lutando pelos ensinos de Jesus, terá o mesmo fervor. É muito interessante essa passagem do livro, porque demonstra assim, poxa, a grandeza que a alma de Estevão tinha quando se vê diante de uma aflição tão grande, que é uma ameaça à sua vida, e mesmo assim ele demonstra uma coragem inabalável, mas uma coragem que é desenvolvida a partir da sua fé. E isso nos demonstra, assim, o verdadeiro sentido do que seria um discípulo de Jesus. Ah, Luzivaldo, mas é difícil. Como é que a gente vai poder ser como Estevão? Não, nós não devemos ser como Estevão. A gente deve ter ele como uma referência. Até porque a alma Estevão já tinha uma série de conquistas espirituais que possivelmente a gente ainda não tem. Mas é uma referência para nós, para nos mostrar que podemos também alcançar um estado de desenvolvimento espiritual que permitirá a nós termos também uma vivência e uma intimidade com o espiritual que nos dará conforto interior, nos dará conforto às nossas almas de saber que estamos no caminho certo. E nesse momento aí, na formação dos diáconos da Casa do Caminho, Paulo ele ainda é um fariseu. Então a ideia dele é que precisa eliminar a seita que surge a partir dali, porque até então nós não temos um cristianismo. Os apóstolos de Jesus, eles se consideravam judeus. Eles não se consideravam ainda cristãos, porque o cristianismo surge, na verdade, muito tempo depois, quando Paulo já começa a divulgar, começa a dar diretriz do que poderia ser uma doutrina cristã. Até então, nós não temos o cristianismo, mas Paulo via o desenvolvimento das interpretações dos ensinos de Jesus como uma oposição aos ensinos tradicionais do judaísmo. Então, isso precisava ser eliminado. E para isso ele identifica algumas personalidades que são chaves nisso. Uma delas é Estevão, a outra é Ananias, que são indivíduos que estão propagando os ensinos de Jesus de uma forma tão profunda e tão intensa que começa, na visão de Paulo, ser uma ameaça
para os ensinos tradicionais do judaísmo. Por isso, ele condena Estevão à morte e depois sai em perseguição a Ananias. Estevão é sacrificado a partir do apedrejamento, morre, e Paulo, então, depois sai em busca de Ananias. Quando ele vai em busca de Ananias, é onde ele tem realmente um encontro com Jesus, quando ele, segundo alguns relatos, ele cai do cavalo, fica cego, e vê uma luz à sua frente, e Jesus apresenta-se espiritualmente para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta a Jesus: O que queres que eu faça? E acaba se convertendo, começa a sua conversão ao cristianismo, porque ele não se converte de fato nesse momento. Ele fica cego, vai para a cidade, Ananias trata da sua cegueira, e depois Paulo vai para o deserto. Pega alguns apontamentos que Ananias lhe dá sobre os ensinos de Jesus, vai estudar aquilo, vai interpretar, e ele passa alguns anos no deserto, refletindo. Depois ele volta, aí sim, ele volta convertido aos ensinos de Jesus e começa a criar as bases do que nós iríamos entender futuramente pelo, pelo que chamamos de cristianismo, os ensinos de Jesus de fato. E uma coisa que Paulo pega muito nos seus ensinos é que quando ele tem contato com os ensinos de Jesus, ele precisa entender que ele não é mais o mesmo. Ele precisa se esforçar para a sua transformação interior. Ele até tem uma frase que é mais ou menos assim dele, que nos evangelhos, nos Atos, né? Que é assim: um homem em Cristo, novo homem se é. Porque os ensinos trazem uma visão que até então não se tinha desse Deus mais próximo, desse Deus Pai, não um Deus guerreiro, não um Deus imperador, rei, mas um Deus Pai que está ali próximo a gente e está ali nos ajudando a desenvolver as nossas potencialidades de forma amorosa. Isso é muito revelador, porque as perseguições que surgem para os judeus, para o grupo da Casa do Caminho, para os apóstolos, para os diáconos, ela vem exatamente por causa disso, porque os ensinos de Jesus traz uma revelação para a transformação espiritual de forma que o judaísmo não trazia ainda, que é enxergar que todos somos iguais perante Deus. E até então no judaísmo se ensinava o quê? Os judeus são um povo eleito. Então nós somos o povo diferente, nós somos os herdeiros diretos de Deus. E Jesus vem dizer que não, que a humanidade inteira é o povo de Deus, independente de ter nascido em determinada região ou ter determinada religião. Todos somos filhos de Deus, todos somos herdeiros de Deus. E isso provocou diversas hostilidades da religião tradicional, da religião oficial do judaísmo. Isso permitiu, por onde muitos judeus mais aguerridos à tradição perseguissem os seguidores do Nazareno e até os colocassem à morte, os condenassem, melhor dizendo, à morte. Só que o que acontecia era o seguinte: quanto mais eles apertavam o cerco em relação aos seguidores de Jesus, mais fortalecia a fé nesses indivíduos, porque nós percebemos que essas primeiras almas que vêm trabalhar diretamente com Jesus são espíritos que já estão realmente com um compromisso mais voltado para o espiritual. Nós temos alguns que nem tanto, mas uma boa parte deles são voltados, dentre eles, Ananias, o próprio Pedro, que depois, mesmo tendo negado Jesus em determinado momento, depois tem um arrefecimento da sua fé, o que faz por onde ele venha colocar-se à prova também, diante das adversidades do dia a dia, provando ali na sua lida diária os ensinos de Jesus e conseguindo oferecer a sua alma para o desenvolvimento desses ensinos. Então, as perseguições, elas provocaram inicialmente uma dispersão depois de um determinado momento, porque os apóstolos vão ficando ali juntos, mas começa o cerco a apertar muito. Isso faz por onde muitos se dispersem. Isso incentiva, de certa forma, até o crescimento da doutrina de Jesus, dos ensinos de Jesus, porque os apóstolos começam a se espalharem pelo mundo conhecido. E nós temos no próprio Novo Testamento os Atos dos Apóstolos, as cartas, as epístolas, que são exatamente o quê? As comunicações que eles começam a desenvolver entre eles,
a partir do seu espalhamento pelo mundo, que vão fundando igrejas, vão fundando grupos familiares, que vão cada vez mais estudando os ensinos de Jesus e, principalmente, exemplificando os ensinos desse Nazareno, esses ensinos, os ensinos que esse Jesus trazia. E essa mensagem começa a ter uma consistência, porque todos aqueles que começam a estudar, começam a viver de fato e se tornam uma espécie de referências quanto a esses ensinos. É como se fosse assim: eles estudam e as perseguições oferecem aos ditos cristãos a oportunidade de demonstrarem o quanto a sua fé já os transformou, porque eles passam a não temer a morte, passam a ver Deus como Pai bondoso que está ao seu lado e a Jesus como um irmão que está o tempo inteiro nos inspirando. E essa dispersão começa a dar uma amplia amplidão ao ensino de Jesus, tamanha que passa a ser conhecido em todo o mundo judaico e desperta a curiosidade até mesmo de romanos, de indivíduos que não teriam necessariamente um contato mais próximo com esses ensinos se não fosse por causa dessa dispersão que acabou ocasionando devido às perseguições que foram acontecendo pelos próprios judeus. E nós temos nos evangelhos algumas passagens, duas nós vamos trazer para cá, que é da nossa própria apostila Iniciação Espírita, que dá assim, um exemplo muito grande do quanto os ensinos de Jesus podem nos transformar. E nós temos a ressurreição de Tábita, que é uma passagem que tem no Evangelho onde uma jovem que já era discípula de Jesus e que tinha assim uma vida dedicada ao auxílio a pessoas menos favorecidas, a doentes, e ela vem a desencarnar. E ela, ao desencarnar, entre aspas, né, ela na verdade não tinha desencarnado completamente, ela estava, vamos dizer assim, vamos dizer assim, em letargia, como se o que poderíamos dizer hoje um coma, nas palavras de hoje, entrou em um certo coma, e Pedro, percebendo isso, o que é que ele faz? Ele usa tão só da sua confiança em Deus, mas também do seu magnetismo pessoal para despertar ela, fazer sua alma retomar o controle corporal, reativando seus centros de força e fazendo por onde ela desperte desse coma. E ao despertar desse coma, sirva de exemplo para mostrar o quanto a fé, a confiança nas forças espirituais e nos ensinos de Jesus pode ser geradora de uma energia que permite com que você consiga realizar atos que são, aos olhos de muitas pessoas, milagres, mas que na verdade foi apenas o uso do magnetismo pessoal de Paulo, fortalecido pelo magnetismo espiritual dos espíritos que o assistiam, para tirar Tábita do coma que ela estava. Não estava desencarnada de fato. Vamos dizer, um desencarne, um pseudo-desencarne, entre aspas. E isso acaba demonstrando, assim, o quanto a mediunidade nos apóstolos era evidente. Pedro observou ali e percebeu que a alma dela estava ligada ao corpo ainda. Então, que ele utilizou sua energia magnética para reativar seus centros energéticos e fazer ela retomar o controle do corpo. Esse é um exemplo assim do quanto o conhecimento e a confiança, a fé pode ser transformadora e principalmente pode ser utilizado para a transformação da humanidade. Temos também um outro exemplo que é o Cornélio, o centurião romano, o exemplo do centurião romano que tem e vai pedir a Pedro também para ajudá-lo. E essa passagem demonstra a gente, olha só, um indivíduo que não tinha o conhecimento que os judeus tinham, não tinha tido contato direto com Jesus, mas passa a ler, a entender e compreender o evangelho de tal forma que ele se converte, demonstrando mais uma vez que aquilo que Jesus vem nos trazer, o povo de Deus não é um povo específico de ter nascido em determinada região, mas o povo de Deus é toda a humanidade.
todos os espíritos que estão na terra, que estão fora da terra. Esse é o povo de Deus. E o que vai caracterizar principalmente é o desenvolvimento da fé e da confiança nas forças espirituais, o que vai se tornar um marco divisor de águas para o cristianismo é exatamente essa percepção de universalização do ensino de Jesus. Entender que os ensinos de Jesus, eles são universais no sentido de que servem para qualquer pessoa, para qualquer nacionalidade. Não tem fronteiras os ensinos de Jesus, que são os ensinos do amor, da fraternidade, da humildade, da compreensão. Esses ensinos, eles são universais, não existem fronteiras para eles. Somos todos filhos de Deus, independente da nossa cultura, da nossa classe social, ou até mesmo da religião que nós aderimos. Jesus não está preocupado se você é um bandista, se você é espírita, é católico, se você é, vamos dizer assim, é tibetano, é budista, se você é hinduísta, não. A preocupação de Jesus é que os indivíduos sigam seus ensinos, ou os ensinos que sejam trazidos por outros, mas que sejam de fraternidade, de amor, de humildade, de compreensão. Essa é a grande base do ensino cristão, essa universalização no sentido da percepção do eu espírito. E se eu me percebo como espírito, então para Jesus já está muito bom, porque a partir daí eu vou entender que fazemos parte de uma mesma humanidade, uma humanidade universal. E o que a gente quer trazer nessa aula aqui é exatamente essa percepção desses 5 pilares hoje: a instituição dos diáconos, a formação da Casa do Caminho, ela nos traz 5 referenciais para nós nortearmos o nosso trabalho em grupo, que é que nós precisamos entender que, à medida que eu vou aprendendo sobre o Espiritismo, sobre o cristianismo, sobre os ensinos de Jesus, eu preciso entender que eu devo colocar-me também no serviço para que esses ensinos possam alcançar mais pessoas. E o serviço dentro do ensino de Jesus, dentro da proposta do Cristo, ele me possibilita o desenvolvimento espiritual. E, Osivaldo, e o que seria servir? Servir nós podemos fazer em 2 frentes principais. Individualmente, quando eu estou sempre disposto a ouvir alguém, quando eu levo uma palavra de conforto para um familiar, para algum amigo, para alguém que eu sei que está necessitando, quando eu vou preparar um prato de comida e levar para alguém que eu sei que está precisando desse alimento, eu vou comprar uma roupa para distribuir na rua, ou também pode ser feito em grupo. Quando você se envolve dentro do trabalho no seu centro espírita, na sua agremiação religiosa, e vai bater nas portas para pedir um pouco de alimento para formar cestas básicas, quando você em grupo vão distribuir sopão, vão participar de atividades nessa direção, vão participar da organização de uma feira da Pichincha. Isso é servir dentro dos ensinos de Jesus. Eu acho muito bom esse tipo de atividade. Na verdade, quando eu comecei no Espiritismo, eu comecei nessas atividades, participando de caravanas, da Caravana Bezerra de Menezes, que a gente ia pedir toda semana, nos sábados e domingos, nós íamos pedir alimentos nas portas para fazer cestas básicas. E eu tenho voltado para essas atividades ultimamente. Semana passada mesmo, domingo passado, eu estava aqui num bairro aqui da minha cidade, em Petrolina, pedindo alimentos para poder fazer cestas básicas para ser distribuída nesse domingo agora. E foi muito bom ter voltado a essa atividade, porque eu acho que isso não pode ser desvinculado do trabalho no espiritismo ou do trabalho religioso. Nós precisamos ter essa atividade social também. Não é ficarmos só dentro do centro espírita. Nós precisamos também entender que ir no trabalho social nos possibilita o burilamento interior, nos possibilita o desenvolvimento de capacidades como humildade, como entendimento, como compreensão, porque muitas pessoas algumas pessoas elas nos recebem de forma um pouco agressiva, porque ficam desconfiadas, né? Hoje em dia o mundo anda muito perturbado. E um outro pilar dentro da organização da Casa do Caminho é sobre a questão da necessidade da organização. A instituição, ela precisa ter uma organização, uma estrutura que permita com que ela dure
pelos anos. Mesmo que aquele fundador, aquele indivíduo que organizou, depois desencarne, ela precisa continuar funcionando, precisa ter uma estrutura que permita tudo isso. E quando nós estamos juntos, nós conseguimos passar pelas provações de forma onde nosso coração se sente mais amparado. Porque as provas eu começo a passar e tenho com quem dividir, pessoas que têm a mesma visão espiritual minha. Isso me dá um conforto, isso me dá uma força interior para seguir. E isso também é um dos pilares que a Casa do Caminho nos mostra. E isso permite por onde o evangelho, através de mim, ele possa ser expandido, porque eu começo a testemunhar os ensinos de Jesus no minha vida, e as pessoas começam a perceber, nossa, o Zivaldo tem um comportamento diferente, olha só. Enquanto as pessoas estão só preocupadas em passar o dia, ele se preocupa com outras coisas. No caso, eu especificamente, o Zivaldo, me preocupo muito com a questão animal, então estou sempre buscando apoiar iniciativas em que tenham cuidado com animais que estão acidentados na rua, levar um pouco de comida para animais que estão abandonados, procurar lar temporário para esses animais que precisam de um socorro mais imediato, tentar conseguir adoção. Então, isso vai permitindo por onde nós exemplifiquemos, testemunhemos os ensinos que Jesus nos traz de fraternidade, de amor, de empatia. Isso vai fazendo por onde o meu entendimento e o entendimento das pessoas que estão no meu entorno seja de que o ensino de Jesus, ele é universal. Ele transcende qualquer tipo de barreira limítrofe de país, de cultura e de religião. Então, essa síntese que a aula nos traz de hoje, esses cinco pilares principais, vai fazer por onde eu tenho um maior entendimento do que é o Espiritismo, do que é o cristianismo. E eu queria trazer agora cinco perguntas que para todos vocês fazerem mentalmente, não precisam responder para mim, mas responder para vocês. Essas perguntas vão nos ajudar a entender um pouco mais da atividade de hoje e, principalmente, onde eu me encaixo nessa atividade de hoje. Como é que eu estou hoje? O que eu posso fazer para me melhorar nesse sentido? Se por acaso você achar que não foi bem em alguma dessas respostas, não se desespere. Nós somos assim mesmo. Nós não estamos trabalhando para o nosso desenvolvimento espiritual nessa vida. Nós vamos levar algumas encarnações para conseguirmos seguir os passos de Estevão, para conseguirmos ter uma aproximação do que seria a vivência que Estevão teve aqui na Terra. Mas ele deve ser visto como nosso referencial. É tipo assim, vamos jogar alto, vamos buscar isso, mas entender que Estevão teve uma trajetória anterior à vida que ele teve como Estevão, que possibilitou com que ele tivesse toda essa força interior que nós devemos utilizar do exemplo de Estevão é a inspiração que ele nos dá para buscarmos sermos o melhor de nós. Porque temos Estevão, que já era uma alma bem desenvolvida, e temos Paulo, que vai se esforçando o tempo inteiro para se desenvolver. Chega ao ponto de Paulo dizer, em uma de suas cartas, né? O bem que gostaria de fazer, não consigo, mas o mal que não gostaria de fazer, esse eu faço. Então, mostrando que são duas figuras diferentes, né? Estevão já num desenvolvimento espiritual, né, enorme, e Paulo na luta do dia a dia para conseguir alcançar. Nós estamos mais no nível de Paulo, né? Da luta, do esforço, mas não devemos esmorecer nem desistir, porque nós chegaremos a Estevão que Paulo conseguiu chegar, nós também conseguiremos. Então vamos pensar aqui sobre essas questões assim, qual é a área hoje que eu sou chamado a servir? E aí eu posso pensar no meu trabalho, na minha profissão, né? No meu dia a dia, no trabalho que gera recursos para mim manter materialmente. O que eu posso fazer para estar servindo a Jesus, servindo aos ensinos que Jesus me traz? Porque não é porque é o meu trabalho profissional que eu não possa exemplificar o quanto espiritualmente eu já me desenvolvi. Eu posso organizar as pessoas ali no meu trabalho, eu posso atender as pessoas com simpatia, eu posso ter uma relação com os meus colegas de trabalho de forma empática, onde eu esteja sempre sorrindo, levando um bom dia, um momento agradável para aquelas pessoas do meu entorno.
Eu tenho buscado mais o quê? Destaque no meu dia a dia ou eu estou procurando servir? Você já notou que tem pessoas que estão tão preocupadas em serem disponíveis para ajudar que elas acabam angariando dentro da sua área de trabalho um desenvolvimento profissional tão grande a nível de posto, de colocação profissional que elas nem estavam procurando, mas por serem uma pessoa que está sempre ali solícita, que está sempre ali com o coração aberto, faz de bom grado as atividades, ela acaba se destacando, mesmo que quisesse apenas passar ali de forma tranquila no seu dia. Vamos pensar sobre isso. E como é que eu tenho reagido diante das dificuldades no trabalho que eu me proponho no centro espírita ou no meu trabalho de desenvolvimento espiritual, meu pessoal? Como é que eu tenho me colocado diante das adversidades, das dificuldades? Eu tenho utilizado a referência de Estevão, realmente. Eu tenho buscado ter calma, mesmo diante das dificuldades, das intempéries do dia a dia. Como é que eu tenho me colocado nisso? Pense sobre isso. E como é que anda a sua fé? Você tem utilizado ela de forma ativa no dia a dia, buscando não só levar um alento material para as pessoas, mas também um alento espiritual a nível de compreender a dificuldade do outro? Porque, vamos pensar aqui, gente, não é porque eu entendo e compreendo as dificuldades dos outros que eu devo concordar ou permitir com que seja feito. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas que são desagradáveis, tipo, a gente vê esses adolescentes que agiram com o cachorrinho lá em Santa Catarina, que fizeram com o cão orelha. Nós vemos o que aconteceu recentemente no Brasil com aquela moça que foi a nível sexual que aqueles jovens fizeram com ela. Então, nós não podemos concordar com isso. Eu não vou citar aqui, porque às vezes a gente bota no YouTube, eu vou botar no YouTube a aula e ficar citando nessa situação, esse crime sexual que foi feito, o nome, pode ser que o YouTube restringe o alcance. Mas nós não podemos concordar com isso. Eu posso até compreender a ação, mas isso é um crime, tem que ser punido, essas pessoas têm que ser punidas, elas têm que ser responderem pelo seu crime, mas isso não quer dizer que eu devo odiar essas pessoas, devo desejar que elas sejam eliminadas da terra, não. Elas precisam ser punidas, precisam responder pelos seus crimes, mas eu não preciso odiá-las. Não. É diferente. Jesus nos demonstra isso quando ele expulsa os vendilhões do templo. Você pode ser enérgico, mas você não precisa odiar as pessoas. São duas coisas diferentes. E uma quinta questão é: eu estou realmente aberto aos ensinos que o Evangelho de Jesus me traz? Ou eu estou sempre colocando condições para o desenvolvimento desse ensino? Ah, mas essa aqui é uma coisa que a gente diz muito: ah, mas no tempo de Jesus era diferente. Gente, no tempo de Jesus era mais difícil a vida. Não tínhamos saúde, não tínhamos higiene urbana, os esgotos eles eram a céu aberto, não tinha água encanada, não tinha assistência de saúde, tanto que a Casa do Caminho se tornou um hospital também. Então era tudo mais difícil. O que nós precisamos entender é que eu não preciso colocar a minha vida em risco para provar o Evangelho de Jesus hoje. Nós vimos que os apóstolos e os diáconos, eles tinham que colocar a vida em risco para provar os ensinos de Jesus. Hoje a gente não precisa disso. Então é até mais fácil eu exemplificar. Eu preciso não me conformar com as situações de dificuldade, de dor, de sofrimento que as pessoas têm. Isso já é um grande passo para o exemplificar o ensino de Jesus no meu dia a dia. Eu não devo estar impondo condições para servir, para aprender. Eu preciso, pelo contrário, é me libertar dessas condições, desses limites. Pessoal, esse era os ensinos que eu queria trazer hoje para a gente aqui, acerca da aula de hoje. E vamos, então, encerrar a aula parte gravada, para que o pessoal possa assistir depois. E vamos dar seguimento aqui a algumas colocações que vocês queiram fazer. Deixa eu só terminar aqui.